Laura Capriglione, Adriano Diogo, olha só que privilégio. E o Diogo está no carro. O Diogo, o que você está aprontando aí, ô, meu querido Adriano Diogo? Então, eu estou indo com o Fred Gedini, o padre Nivaldo e um outro companheiro lá para as tribos do Jaraguá. Estou indo lá na Cacique Dona Maria, amiga do Marcelo Zelic, que nós estamos preparando um enorme ato para o dia 24, do marco temporal lá nas tribos do Pico do Jaraguá. Pô, que importante, Adriano, que Nós vamos importante. homenagear o Marcelinho Zelic. O Adriano Diogo não para, não para. Ele agita tudo. Tá indo para o Chile, né, para fazer a cobertura dos 50 anos lá do golpe contra o Allende. Deixa eu saudar a Laurinha aqui. Laurinha, tudo bem, querida? Oi, querido Conde. Oi, meu amor Adriano Diogo. Ele sabe que eu amo ele total. E, enfim, uma honra estar aqui com vocês de novo. O Adriano, você está em condições aí para conversar, mesmo em movimento, né? Tá tudo bem aí? Nesse movimento eu estou em condições, com vocês até de madrugada. Ainda mais que eu estou com o Fred Gedini aqui ao lado. Ô Adriano, você essa semana, será que vai terminar a votação do marco temporal? Você está acompanhando isso? Fala um pouco da mobilização que você está fazendo. Então, essa mobilização que nós estamos fazendo é um enorme coletivo da Comissão de Justiça e Paz, de vários coletivos e várias organizações que vão fazer um ato pela demarcação das terras indígenas aqui da cidade de São Paulo. Talvez a terra mais valorizada. Tem dois agrupamentos indígenas de territórios guaranis. Um aqui na Serra no Pico do Jaraguá e outro lá na Capivari-Monos, lá na aldeia, lá perto da represa de Parelheiro. Mas a mais valorizada do Brasil, a mais cara, a mais cobiçada pelas empresas, é essa aqui do Pico do Jaraguá. Então, através da Igreja Católica e vários setores, está sendo feita uma enorme articulação para no dia 24 desse mês ainda ter um ato aqui congregando todas as comunidades, todas as organizações de direitos humanos, todas as tribos. Vamos tentar trazer o pessoal da FUNAI, o pessoal do Serviço Patrimônio da União, aqui para ver se definitivamente essas terras são demarcadas e as empresas, porque essas empresas, esses grupos imobiliários e tal, eles não visam só a região do Bexiga, da Bela Vista, do Baixo Augusta. Essas terras indígenas aqui são valorizadíssimas e muito cobiçadas, e a população indígena tem uma organização bem dificultosa. Uma organização forte aí, sempre foi muito assediada. Deixa eu ouvir um pouquinho a Laura sobre isso. Antes de passar para a Laura, deixa eu pedir para todo mundo que está nos acompanhando aqui no YouTube para dar o like aqui para a gente, para se inscreverem no nosso canal e dizer que nós estamos ao vivo também pela TVT, pela TV aberta na Grande São Paulo. Laura, você que também está em todas, essa questão da demarcação ali no Pico do Jaraguá, nas terras indígenas aqui que são mais próximas da Grande São Paulo, que a gente acha que não, mas tem, né? Tem terras que são indígenas aqui no litoral de São Paulo, em Ubatuba, né? Como é que você está acompanhando esse processo da votação no STF e das pressões que existem de fazendeiros, grileiros, garimpeiros e maiseiros e eiros aí que tem no Brasil? Laura Capriglione. Bom, eu acho que a derrubada do marco temporal é uma questão de tempo. O marco temporal não vai se impor. Nós estamos num momento da história do planeta em que ninguém pode se dar o luxo de derrubar mais floresta, de derrubar mais, de continuar esse etnocídio dos povos indígenas do Brasil. Quer dizer, não tem mais condições morais para isso ocorrer. Portanto, eu acho que a derrubada dessa ideia esdrúxula, né, de dizer que os indígenas estavam num lugar só a partir de 88, porque é isso que o marco temporal pretende, enfim,
pretende normalizar, como se fosse normal, né? Os indígenas estão aqui desde 88. Não, os indígenas estão aqui desde 1500, né? Então, essa ideia do marco temporal vem contra tudo o que os indígenas têm falado no último período todo, que é a ideia da retomada das terras indígenas. Retomada. Eles não estão falando mais só em demarcação de onde eles estão falando em retomar terrenos que lhes foram tomados ao longo da história. Eu acho super importante, acho que isso aí já está sacramentado. O que não está sacramentado é a indenização que vai ser feita para os proprietários, ditos proprietários dessas terras. Acho que a polêmica agora é se vamos indenizar esses caras pelo preço de uma terra que eles receberam por estar em conchavo com os militares, por estar em conchavo com o governante de plantão, por estar em conchavo, ou simplesmente pela grilagem. E eles vão ser remunerados por isso ou não? Acho que os votos que houve até agora no STF são importantes porque apontam para essa questão da indenização, coisa que acho que seria muito justo a gente pegar e falar, pô, mas esses caras receberam essa terra em troca de quê? Muitas vezes foi em troca de apoiar a ditadura, um regime sanguinário e tal, que atormentou e que fez tanto mal para o Brasil. Mas parece que os votos vão ser nessa direção. De todo modo, eu acho que é uma conquista gigantesca para os povos indígenas derrubar essa tese do marco temporal. Porque eles fizeram, e isso que o Adriano estava falando, essa organização incrível dos indígenas fez com que, de fato, se impusesse essa ideia. O marco temporal não pode ser aprovado. E eles conseguiram, eles venceram essa batalha narrativa. Ninguém mais acha que é normal uma coisa dessa. Eu quero dar um depoimento aqui, porque eu fiz muitos eventos combatendo a ideia do marco temporal, que, como diz aqui um internauta, é coisa de bandido, né? Marco temporal, francamente, é até um escárnio, né? Incrível imaginar como é que um jurista, se não me engano, foi o Nelson Jobim, eu não sei, não me lembro exatamente quem foi que postulou essa hipótese, que é uma hipótese completamente, como diz o internauta, bandida, esdrúxula demais. E eu achava... Nós fizemos aqui eventos com a Kenarik Bojequian, com a Débora Duprá, enfim, com lideranças indígenas, e para mim estava muito claro que ia ser ferozmente combatido. Mas depois que tivemos o início da votação, que o Cássio Nunes Marques, não sei se foi o André Mendonça, mas enfim, e que o próprio Zanin acabou votando... Não, o Zanin votou contra, né? O Zanin votou contra o marco temporal. Mas estava perigoso. Acho que tem 2 votos, se eu não me engano, está 4-2. Perigoso, porque tem que chegar em 6, né? Tem que chegar em 6 para realmente acontecer esse processo todo. Deixa eu voltar aqui para o Adriano Diogo. O pessoal está comentando aqui sobre... Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Não sei se o Adriano viu esse vídeo. Do Aloysio Mercadante, que emocionou muita gente. Deixa eu colocar aqui, vai emocionar o Adriano também. Vamos ver juntos aqui. Tem 2 coisas só que eu preciso falar que eu não posso sair daqui sem falar. Uma é o seguinte: hoje é dia dos desaparecidos. Então, eu tenho um genro. Meu pai foi torturado, desaparecido no Uruguai, que é o pai de meus 2 netos. E nós precisamos acabar com esse silêncio nesse país também. E defender justiça e o direito dos desaparecidos, como faz a Argentina, o Uruguai e outros países da América Latina. Olha, foi um depoimento emocionante do Mercadante. E eu queria ver a repercussão aqui com vocês, começando pelo Adriano Diogo. Foi o dia dos desaparecidos, né? Não me lembro que dia foi, o Adriano pode lembrar a gente, mas o Mercadante indignado, emocionado. E aí, vamos encarar essa batalha, Diogo? Começando por ti, querido. Bom, eu primeiro queria falar que o padre Enivaldo do Vale está mandando um grande abraço, que é o nosso contato aqui com as tribos, está mandando um grande abraço para a Laurinha Capriglione. E o Fred Gedini também, Laurinha. O que eu quero dizer... Obrigada, querido.
o que eu quero dizer sobre esse depoimento do Mercadante, ele foi muito calcado na declaração do Boric, porque o presidente da República do Chile, agora por ocasião dos 50 anos do golpe, baixou uma orientação presidencial, uma lei que nós ainda não temos documento, se é um decreto, se é uma portaria, se é um projeto de lei, que todos os desaparecidos chilenos têm que ser investigados pela República. E todas as pessoas que lá sumiram, que foram assassinadas, têm que ser esclarecidos os casos pelo presidente Boric. Eu fico muito contente que o Mercadante tenha ficado emocionado, e era bom para ele falar para o presidente da República reconstituir a Comissão de Mortos Desaparecidos, que foi dissolvida pelo Bolsonaro e até a presente data não foi refeita, que era presidida pela Procuradora da República, Eugênia Gonzaga. Então, muito bom, Mercadante, companheiro nosso da Refazendo, a Laurinha era da Libilu, ele era da Refazendo, junto com a Vera Paiva e tal. Ficou muito emocionado, muito bom. O Mercadante foi me buscar na cadeia o dia que eu saí da prisão, fez uma edição especial do Jornal em Tempo sobre a morte do Alexandre, sobre a minha prisão. Mas ele é um homem forte da República, ele é filho de general, irmão de generais, ele foi senador. Que bom que ele abra os segredos dos desaparecidos brasileiros, porque nós fizemos uma comissão da verdade e as Forças Armadas não entregaram uma informação sobre os desaparecidos brasileiros. Então, como o Mercadante é uma pessoa uma história política muito grande, presidente da Fundação Perseu Abramo, que ele contribua a explicar quem matou aquela senhora na Bahia, aquela senhora quilombola. Sim. Esse é um caso que ele é da dimensão do caso da Marielle, né, Laura? A Yalorixá, o Babalorixá, não me lembro agora qual que é o posto dela ali, mas como é que é o nome dela mesmo? A Dona Pacífico. Mãe Bernadette. Mãe Bernadette Pacífico. Laura, pegando aqui a fala do Diogo, eu justamente coloquei o Mercadante, não só pela história dele próprio, o Mercadante, pela emoção que ele teve, mas porque se ele está cobrando nesse nível, porque o governo precisa se mexer realmente para restabelecer essa comissão e outras coisas importantes aí para a gente rever o que aconteceu na ditadura militar brasileira. Acho que a hora é boa para isso. Agora, precisa ter pressão popular também, né, Laurinha? Fala para a gente, querida. Olha, eu acho que eu imagino, eu acho que o Adriano está certíssimo de pôr o dedo na ferida. Certíssimo de pôr o dedo na ferida. Agora, também imagino como deve estar sendo dura essa batalha para colocar esse assunto na ordem do dia num governo de coalizão como é esse, entendeu? Quer dizer, deve estar sendo uma batalha muito séria, assim como é a batalha muito séria para pegar e apurar as responsabilidades dos nossos generais na pandemia, no negacionismo, nas 700 mil mortes, enfim, no garimpo ilegal. Vamos lembrar que a Amazônia era um vice-reinado do Pazuello, né? Quer dizer, que era o caro ministro da Saúde, que todo mundo sabe que a Amazônia é o lugar onde estava acontecendo aquele garimpo absolutamente assassino. Tudo isso são coisas que têm os dedos dos generais. Então, eu imagino os atritos que devem estar acontecendo dentro do governo. E imagino também, porque confio na honestidade do Mercadante, que esse choro foi um choro sincero mesmo, de, olha, precisamos avançar sobre essa questão dos direitos dos desaparecidos e tal, das investigações sobre esses caras e tal, não sei o quê. Então, achei muito bacana e muito importante que um cara como ele, que, aliás, é um cara que a gente sempre acha que é um cara meio um tecnocrata, um cara meio um burocratão. E achei muito importante esse cara fazer um depoimento tão emocionado sobre uma questão que, para a esquerda, é tão importante, né? Que é essa reparação.
não é muito da personalidade do Mercadante, por isso Não que chamou é, muito a atenção, sem dúvida nenhuma. Bom você não lembrar disso. é. O Mercadante é um cara centrado, né, controlado e tudo mais. E essa emoção que ele manifestou, eu acho que ela é emblemática para todos nós, né? Não podemos deixar isso ficar assim de qualquer jeito. Falando nisso, Laura, o Adriano Diogo deu uma caída no sinal dele aqui, ele está em movimento, vamos torcer para ele voltar. Enquanto ele não volta, deixa eu te perguntar do papel dos militares, porque existe uma tensão, está vindo o 7 de setembro. Ontem eu vi imagens de Brasília toda verde e amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Assim, será que a gente vai conseguir desintoxicar essas duas cores? Eu comecei a achar que sim. Bom, mas nós temos aí ameaças, Malafaia ameaçando, que o Flávio Bolsonaro dando apito de cachorro para o 7 de setembro e tudo mais. Como é que você está vendo esse momento e a posição do governo de justamente fazer um processo de desintoxicação das cores nacionais, ao mesmo tempo, perigosamente também desintoxicando os próprios militares, que precisam do Lula agora para saírem da posição de deboche e humilhação na qual eles se enfiaram com o Bolsonaro. Perfeito, perfeito, perfeito. Concordo total com você. Acho que. Agora, você falou, será que nós vamos ter a capacidade de resgatar esses símbolos do Brasil, do Estado e tal? Será que nós vamos ser capazes? Eu, hoje, antes de entrar nessa live, fiquei muito animada, mas muito animada mesmo, porque a hashtag que os grupos bolsonaristas estão usando hoje é Fique em Casa. Fique em casa. Tá sensacional. Depois da pandemia, né, Laura? Agora fique em casa. Fique em casa. Está sendo sensacional. E eles estão fazendo uma mega campanha para que, dizendo o seguinte, não vamos engrossar o caldo do Lula. O Lula quer faturar, eles que vão aprender a cantar o hino nacional, porque nós não vamos cantar o hino nacional. Ou seja, a direita, aquela direita tão orgulhosa, ficando em casa, mano. Isso é uma coisa muito importante. Eles abriram mão da rua. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. Acho que o governo Lula, portanto, vendo essa fragilidade em que os caras estão, faz mais do que bem. A bandeira é nossa, o país é nosso. Nós ganhamos a eleição. Então, acho incrível, acho que é necessário, e a reação deles é a reação de quem perdeu o jogo. Vou só dar um exemplo que é o mais legal de tudo. Vocês lembram na campanha do Fique em Casa durante a pandemia, que tinha um monte de artistas, né, falando fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, artistas assim, globais e tal, não sei o quê. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando aquele vídeo do Fique em Casa para usar agora. Sacou? O que eu estou falando para você, Conde querido, é que eles não só estão usando aquilo, como estão usurpando, fazendo uma apropriação. Podem ser processados por isso. O Chico Buarque processou. Medíocre da campanha que nós fizemos na época do auge da pandemia, enfim. É a derrota completa e acabada. Parece piada, entendeu? Parece piada. Com mesmo. Cifras de crueldade, de autocrueldade, né? De autocrueldade mesmo. É isso. Em casa no 7 de setembro. Agora, e essas declarações golpistas, terroristas aí, desse pastor Silas Malafaia, Laura? Como é que fica? Eu vou te falar, o Malafaia, ele tá para ser preso, né? Quer dizer, o vídeo dele é um assinte contra o ministro Alexandre de Moraes, é um assinte, é uma declaração de guerra contra o ministro Alexandre de Moraes, é uma declaração de guerra contra as instituições. Agora, ele está pregando para o rebanho dele, né? Quer dizer, o que o Silas Malafaia está fazendo? Ele está apostando alto. Se fosse ele, diante desse recuo dos bolsonaristas ficando em casa, se eu fosse ele, abaixava o tom e pedia desculpa rápido, entendeu? Porque ele, concretamente, se ele estava contando com uma erupção vulcânica
da extrema-direita? Não, a extrema-direita ficou em casa e está optando por ficar em casa. Então, se eu fosse ele, tomava atento, porque, diferentemente de outras épocas, hoje o rebanho dele, boa parte da liderança do rebanho dele está sofrendo investigação criminal, está presa e tal, não sei o quê. Então, cuidado, né, Malafaia, porque cuidado com o andor, né, que o santo é de barro mesmo. E a gente percebe que as autoridades não estão aliviando para ninguém. Não estão. Né? Aliás, a gente vê que hoje estão umas notas aí explorando o mal-estar dos militares com a Polícia Federal. É claro, a Polícia Federal está investigando os militares, tem que ter mal-estar mesmo. Estranho seria se não tivesse mal-estar. Conde, isso é uma imprensa preguiçosa e vagabunda, certo? Porque, cara, é exatamente isso que você falou. É assim, os caras estão transformando em manchete o cachorro mordeu o homem, né? Quando a manchete é o homem mordeu o cachorro. Tal seria se, fazendo tudo que a Polícia Federal está fazendo, pondo à tona tudo que a Polícia Federal está colocando, se os militares estivessem gozando. Não, né, óbvio, né? Isso é mau jornalismo, isso é o jornalismo óbvio. Ô, Laura, né? você conhece tão bem, você teve passagem pelos principais veículos do país. Eles falam dos militares, a imprensa convencional fala como se eles fossem os garantidores de tudo. Exatamente. Né? Não, os militares não estão gostando disso. Quer dizer, mas e daí? Qual é o problema? Eles dão como se fosse uma grande notícia. Está muito bom isso que você está falando, porque é isso, né? A grande imprensa oscila entre o Deus mercado, né? Porque o mercado está triste, o mercado está contente, o mercado, não sei o que lá, o mercado, para justificar tudo quanto é sacanagem, inclusive aquele artigo vergonhoso que a Folha publicou ontem, não sei se vocês já conversaram, sobre o artigo do cara falando contra a taxação das grandes fortunas, é um negócio alucinante de cinismo. Então, ele é ou o Deus mercado, ou é o Deus general. Os generais, o estado de espírito do generalato e tal, não sei o quê, como se não pudesse falar sobre isso, como se não pudesse apurar os maus feitos dos generais, né? Quer dizer, mas tá bacana, cara, tá bacana. Eu acho tá que... divertido. Eu me lembro, Laura, que na época, lá para os idos de 2006, 2005, e depois na sequência, né, dos governos democráticos que nós tivemos, eu lia a imprensa convencional com um certo prazer, assim, de ver a ginástica que eles faziam para não dar as notícias boas, né, do governo. Era divertido, tem um prazer ali, né? E agora está voltando isso, né? Está voltando isso com algumas variações, porque a Rede Globo realmente ela deu uma matéria sobre o crescimento de 0,9%, um dos maiores do mundo que o Brasil apresentou, puxando a sardinha, tentando estabelecer a marca de um Brasil que está voltando, não necessariamente atrelado a Lula e ao governo, mas a ideia de Brasil, porque a Globo é importante, ela quer mais anúncio publicitário, ela quer mais dinheiro, quer mais investimento e tudo mais. E aí eu quero trazer uma questão para você. O que você diria para a gente de alguns analistas desse circuito convencional dizendo que esse crescimento que foi apresentado é decorrente das reformas que foram feitas no Brasil com Temer e Bolsonaro? Eu confesso que fico constrangido com essa leitura. Não fica. Você tem que entender que, eles defenderam com unhas e dentes todas aquelas reformas, né? Eles defenderam a reforma trabalhista como se fosse criar milhões de vagas de emprego. A Previdência ia ficar uma maravilha. Eles venderam... as pessoas só se ferraram com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e tal. Eles têm que defender. É uma questão, assim, para eles estão em uma situação de simbiose com esse mal que existe hoje no Brasil, que é a fome. Eles são culpados por isso. Eles têm que defender. Agora, é aquela coisa, né? O Lula, quando faz as coisas, ou é sorte, ou é legado dos outros, ou é o agronegócio,
Ou é, sendo que esse crescimento aí foi puxado pela indústria, né? Vamos Esse lembrar. crescimento é absolutamente fantástico. A indústria puxou serviços. Pois É inacreditável. Está todo mas mundo o de que eles queixo caído. sempre gostam de falar é que é o agronegócio que puxa tudo. Enfim, então eles têm essas coisas, essas fixações, né? Vamos lembrar que a Globo tem até hoje o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, quando o agro é essa fonte, né, de desrespeito aos direitos humanos, aos direitos indígenas, aos direitos ambientais, aos direitos, sei lá. Então, eles têm um acordo, assim, assim, de fígado mesmo, assim, entre eles. Então, eles têm que defender. Agora, o povo não é idiota, né, cara? Não é mesmo, e eu acho isso uma coisa, assim, sensacional. Eu tenho falado o seguinte, Laura, a experiência do golpe, do usurpador Temer, do Bolsonaro, eles estão tentando ressuscitar o Aécio Neves. Você viu isso? Não, pois é. Não, você viu o Temer falando que vai fazer campanha para o Ricardo Nunes em São Paulo. Cara, vem, Temer, vem fazer campanha para o Ricardo Nunes em São Paulo. Por favor, Temer, venha, Temer, vem. Por favor. Cara, eles... Olha, vamos falar um pouco, já que você falou aí, o Adriano voltou aqui. Adriano... Adilson. Voltou como Adilson agora, nome de combatente, né? Ô, Adriano, tudo bom? Então, eu estou com o Adilson aqui. Oi. Eu estou aqui na aldeia, já estou aqui na aldeia, compadre. O Adilson é o menino aqui da rede. Ele é o filho da cacica, Maria. Ele que está organizando o dia 24 aqui. Vocês podem falar direto com o Adilson. É o vice-cacique. Vamos falar com o Adilson, então? Adilson, ele está me ouvindo, Adriano? Está me ouvindo, Adilson? Pode. Querido Adilson, seja bem-vindo aqui no Giro das 11. Conta pra gente o que vocês estão preparando aí para o dia 24, fazendo uma manifestação aí contra o marco temporal e o que mais? Fala pra gente, querido Adilson. Demarcação. A questão da demarcação? O mais importante agora é a demarcação, porque o marco temporal já está quase. Então, olha para ele aí na câmera. Então, a gente... boa tarde, né, para vocês. Então, a gente está vendo uma van que a gente está vendo para a gente ir para Brasília, né? E vai ter a continuação da votação do marco temporal, que não terminou ainda. E acho que não sei que dia que vai voltar a votação, que está, eu acho que terça-feira vai voltar, e a favor tem 4 a favor e 2 contra. Aí a gente não sabe, né, o que vai ser decidido lá. Aí o pessoal vão indo lá para Brasília para forçar o pessoal que está lá já. E a única coisa que eu sei é até falar até aí, né? Porque eu não sei muito bem a informação Perfeito. de lá. O Adilson, tá ótimo a sua explicação. Eu vou seguir daqui com a Laura, a gente está encerrando o programa. Ô, meu querido Adriano, eu já vou me despedindo de você. A gente só vou passar para você. Ele já saiu. Pronto, ele já saiu. Assim. Eu ia dar um tchau para ele, mas ele saiu. Bonito ver o Adriano nessa movimentação, essa liderança indígena, o Adilson, né? Todos, é incrível a mobilização que as comunidades indígenas promoveram nesse país, né, Laura? São um exemplo para todos nós. Eles vão para frente, eles vão para Brasília, eles não se acovardam. Isso é muito bonito de ver, inspiração para todo o país. Fala um pouquinho sobre isso. Você falou tudo, viu, cara? Porque eu acho isso mesmo, eu acho incrível como os indígenas se construíram como uma força política nos últimos anos, porque não era assim, né? Quer dizer, sempre foi claro que nós temos grandes lideranças, né, indígenas e tal, o cacique Raoni, caras que, inclusive, foram
tremendamente injustiçados, como Paiacan. A gente teve liderança, o Krenak na Constituinte, que foi uma coisa impressionante, mas o que a gente tem hoje é uma mobilização popular mesmo indígena, não é um cacique, um sábio, outro sábio. Não, são eles se levantando como um corpo político mesmo, de pessoas, inclusive você vê que eles mudaram o jeito que a gente fala deles, né? Está proibido falar índios, eles não são índios, eles são indígenas, ou seja, eles nasceram nessa terra, essa terra é nossa. Então, é muito bacana ver como é que eles se construíram, aquelas cenas, e eles são bons de imagem, né? Porque indígena é bom de imagem, né? Aquela cena deles com o arco e flecha apontado para o Congresso Nacional, né? Que no fim não era só um símbolo. Cara, aquilo foi muito bonito, entendeu? Mostrar que é um povo que não está mais simplesmente pedindo, por favor, me dê. Não, eles exigem, e como corpo político mesmo. Então, E democraticamente, pacificamente, né? Eles estão sempre lá. São mais de 300 etnias no Brasil, mais de 300. E eles conseguiram, com as diferenças culturais que há entre eles conseguiram se compor sob a liderança da PIB, sob a liderança de muitas mulheres aí, como a Sônia, como a Célia Chacriabá. É impressionante, é um negócio assim, um dos grandes traços da política. Você trouxe uma questão importantíssima, né, para a gente até, inclusive, desdobrar isso em outros debates, né? São 300 comunidades no Brasil, são mais de 200 línguas, e diferentemente do que aconteceu na África, porque lá as etnias elas guerreiam entre si. É uma coisa super difícil ali, tanto que a gente está vendo que você está vendo o que está acontecendo na África, né? Exatamente. Mais de 6 golpes de Estado nesses últimos anos aí. E no Brasil houve essa união entre todas as nações indígenas. É muito bonito de ver. Isso também é mais uma singularidade do Brasil. É impressionante. E fora, né, Conde, que tem essa coisa, o exercício do diálogo, o exercício da escuta, e eles são incríveis, cara. Você acompanha uma reunião indígena. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma reunião de um conselho de idosos, né, de uma tribo Witoto, lá no Alto Solimões. Cara, é o seguinte, o cara pega e fala assim, tananã, tananã, tananã. Aí vem o outro, ouve e fala. Não tem essa, que nem nós fazemos, um atropela o outro, fica aquela ansiedade. Eles se escutam profundamente. Ou seja, tudo tem um outro ritmo, e com isso eles conseguem montar ações políticas pujantes como essas, entendeu? Você vê, nesse dia aí do marco temporal, Brasília vai estar lotada de indígenas, Brasília indígena, sabe? É muito bonito isso, é muito lindo, e os caras estão surfando muito bem na questão ambiental, né? Sabe? Eles provaram para todo mundo, não precisa provar, eles não precisam provar nada. Nós aqui temos que aprender com eles. Mas, cara, você pega o Google Maps e põe naquelas imagens por satélite, e você pega e põe assim, terra indígena qualquer. Cara, é inacreditável. É verde, escuro, verde floresta. Aliás, o governo tem que conversar com o Google para o Google ser um parceiro nessa questão da demarcação, oficializar, formalizar tudo nas buscas digitais, que isso vai reforçar a soberania dos povos indígenas.